bate-papo, a alma desperta. Entre um amém e uma risada, aqui a fé é compartilhada. É conversa boa, é reflexão, é Deus presente no coração. Tema profundo, mais leve do bem. Vem com a gente, você também. Reza e resenha pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria. Reza e resenha todo dia. Reza e resenha, fé que vira conversa. Primeiro episódio do nosso podcast, esse nosso novo projeto aqui da Paróquia São Judas Tadeu. Estamos muito felizes por esse novo momento da nossa paróquia, da nossa Pascom. É um projeto iniciado com muito carinho, com muito amor. Né, Jorge? É isso aí, Gilson. E assim, ó, esse projeto ele nasce também com a ideia de criar um espaço para conversa, diálogo, aprendizado, troca de conhecimento, né? De aprofundar na nossa fé católica. E esse também é um momento muito importante, porque marca o primeiro episódio do podcast, a Reza e Resenha. E também a gente está se aproximando de um momento muito importante para a igreja, né? Que é a Semana Santa. E então a gente está muito feliz pela presença de vocês. Muito obrigado, Padre Marlon, Padre Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Reza e Resenha. Obrigado, Will. Agradeço, o convite desse primeiro episódio para estar aqui. Obrigado. Quero dizer que o Reza e Resenha ele nasce de uma necessidade, da nossa comunidade para levar um conteúdo católico também de qualidade, né, para as pessoas e a partir de uma reflexão bacana, né? Quando vocês vieram com o projeto e de nós fazermos um estúdio, inclusive, tendo em vista essa mensagem, fazer algo realmente diferente e investir na comunicação na nossa paróquia São Judas Tadeu, eu como pároco fiquei muito feliz. E hoje estou muito feliz porque estamos iniciando, né, esse novo projeto. Então, quero agradecer a vocês pela iniciativa, mas também pelo comprometimento, né, até agora para a gente iniciar esse momento. Boa noite para vocês, boa noite, Padre Marlon. Boa noite, Padre Sérgio, boa noite, Jorge, boa noite, Gilson, boa noite a quem nos assiste também. Agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui, né, nesse novo projeto e falando, né, sobre um assunto tão importante e tão bom, que é essa centralidade da nossa fé, né, que nós vamos falar aqui hoje, né? Logo vamos revelando aos poucos o que falaremos. Na verdade, né, o pessoal já sabe, né, na Semana Santa. Então, com a graça de Deus, estamos aí e vamos lá. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Pra gente, o nosso coração fica cheio de alegria de tê-los aqui e nesse ambiente novo, né? E vamos aí ao que interessa, então, né? A Semana Santa. Vamos falar da Semana Santa. Uma introdução, assim, o que é a Semana Santa pra gente na igreja, pro fiel da Igreja Católica? Uma pincelada, né? Explica pra gente um pouquinho aí, padre. Primeiro comigo? Sim. Então, está bem. Bom, na Semana Santa, nós vivemos aquilo que é central na fé cristã. É como se fosse um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente vive nos grandes mistérios da igreja. Em qualquer celebração litúrgica, nós celebramos o mistério pascal de Cristo. Isso é muito importante dizer. Mas, de modo muito particular, na Santa Eucaristia. Porque ali é o anúncio da morte do Senhor, né, a ressurreição, até que Ele venha. Então, é o memorial, né, do Senhor que Ele deixou. Então, celebrar a Páscoa é celebrar esse memorial de maneira atual. Quer dizer, faz-se presente aquela realidade de maneira sacramental nesses dias, de modo particular, na Páscoa do Senhor. A gente sempre chama, né? É a Páscoa da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tudo é Páscoa. Sim.
Então, por isso que é importante a gente estar celebrando bem, né, a Semana Santa. A Quaresma é toda uma preparação para a Essa semana. Semana Santa, para a Páscoa, para a gente viver essa realidade. Então, em poucas palavras, eu diria que a Páscoa é o grande memorial sacramental da paixão, morte e ressurreição de Jesus e a nossa espera de que ele venha, né? Então, eu acho que ali está condensado tudo isso. A Páscoa, esse momento, né, da nossa igreja, a Páscoa é a gente pode dizer que é a celebração mais importante da Igreja Católica. Sim, com certeza, né? É a grande centralidade, né? Porque, como diz São Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, né? Vã seria a nossa fé se Cristo não ressuscitou dos mortos, né? Então, por isso que a Páscoa é essa grande festa que nos coloca nessa centralidade e naquilo que dá sentido para tudo que nós fazemos, né? Porque, como o Padre Sérgio dizia, a Páscoa nos coloca esse mistério dessa celebração, nos coloca naquilo que aconteceu, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também naquilo que nós vivemos hoje, né? Porque a Páscoa tem a sua dimensão na nossa vida, na atualidade hoje, né? Mas também para esse futuro, né? Porque a Páscoa é todo esse movimento, né? De Deus, né? Essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela morte para a vida, para uma vida nova, para nos dar vida nova, e que nos coloca nessa projeção para aquilo que nós viveremos na eternidade, né? Então, esse momento de celebrarmos essa totalidade e esse sentido profundo da nossa vida, da nossa fé cristã, né? Não, todas as demais celebrações, né, que nós celebramos, os mistérios da vida de Cristo, nós celebramos ao longo do ano, elas encontram o seu sentido justamente nesse tempo, né? Nesse momento da Semana Santa, da Páscoa, né? Sobretudo o Tríduo Pascal. É muito interessante dizer que a gente sempre está celebrando a Páscoa. No Natal, a gente celebra a Páscoa, né? Em uma celebração de Ezequiel, a gente está celebrando a Páscoa. Verdade. Em uma celebração do batismo, estamos celebrando a Páscoa. Então, a gente sempre está celebrando a Páscoa. A Páscoa dá sentido a todas as coisas, inclusive para nós. Se a gente olha a nossa vida e a nossa história na perspectiva pascal, tudo tem sentido se tivermos o Cristo, né? A presença do Cristo, a presença do mistério pascal. E agora, se vocês pudessem também comentar um pouco sobre o Domingo de Ramos. O que celebramos no Domingo de Ramos, por que a gente começa com a festa e terminamos com a leitura da Paixão de Cristo? Na verdade, o Domingo de Ramos é justamente isso, né? O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então, não é apenas o Domingo de Ramos, né? Não é apenas a celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, mas também o Domingo da Paixão, né? Como, digamos assim, Sexta-feira Santa não está dentro do Tríduo Pascal, que é a grande celebração da nossa fé, mas tem um sentido também, né? Sexta-feira Santa não é um dia de preceito para os católicos, né? Então, o Domingo de Ramos também traz essa dimensão. Num domingo, né, celebrar-se a Paixão do Senhor. E colocar essas duas celebrações que estão profundamente ligadas, né? Porque Jesus entra em Jerusalém, né, messianicamente, como rei, para sofrer a paixão e para ressuscitar, né? Então, elas estão profundamente ligadas. Esses dois mistérios, por mais que pareçam distantes entre si, né? Uma entrada festiva, né? Uma procissão, né? Cantos alegres e festivos e tudo mais, e depois, né? Vivenciando a paixão, né? As leituras direcionadas à paixão do Senhor, né? Mas porque estão profundamente ligados, né? Estão profundamente ligados porque justamente o objetivo da entrada de Jesus em Jerusalém é sofrer a paixão para realizar a sua Páscoa, né? Sim. É muito interessante que a gente sabe muito bem que muitas pessoas procuram a igreja nesse dia. Aumenta o Na número de Sexta-feira católicos. Santa, né? Na Sexta-feira Santa, como o padre falava. E, de repente, não seja, né, um dia de preceito, mas é um dia em que somos convidados a participar, é claro, dentro do Tríduo Pascal. Todo católico deveria participar, né, desse momento como prioridade. Mas o domingo é o essencial, né? Que
que é o domingo de Páscoa, ou que é o domingo de Ramos, né? Que a gente fala que a gente também celebra a paixão. Muito interessante quando tu falaste, né? Que não é um dia de preceito, tem que se entender um pouquinho até do porquê, né? Que não é um dia de preceito, né? A Sexta-feira Santa. E às vezes as pessoas pensam que é um dia de preceito e que as pessoas vão naquela celebração, talvez por associar um pouco os seus sofrimentos, os sofrimentos do mundo, muito com o de Cristo. Então, é o dia da morte do Senhor, então lá a gente vai participar. Mas toda missa de preceito a gente celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E quantos que a gente escuta? Eu vou na missa só na Sexta-feira Santa. Acontece. E primeiro que não é missa. Pois então. Sexta-feira Santa não é uma missa, né? É uma ação litúrgica. Porque justamente a única e verdadeira missa que dá sentido a todas as missas aconteceu nesse dia, né? Mas não é uma santa missa de acordo com as normas litúrgicas, é uma ação litúrgica. Conheço uns que falam também, eu vou na missa de domingo de Ramos para ter o ramo bento em casa no dia que dá trovoada. Tem essas coisas tem. Das crenças e tudo mais. Quando chega dito trovada, né? Vai lá e acende, né? Quando eu era jovem, quantos desses eu queimei em casa? Não, mas eu também queimei alguns. Meu pai sempre faz ainda. Se dá aquela trovada muito feia, já corre lá no Ramo Bento, já. Fazem parte da cultura, da religiosidade popular, né? Sim. E muitos, né, até nem sabem de onde que vem as cinzas da quarta-feira de cinzas, né? Que é justamente dos ramos do domingo de Ramos, né? Justamente, de um ano, né? De um ano pro outro. Se seca e na quarta-feira de cinza, então se queima e a cinza, que é uma ligação interessante também, né? Pois é. E então a Semana Santa ela começa ali no domingo de Ramos, aí a gente tem a segunda, a terça, a quarta. Como é que é o dia a dia de cada semana durante a Semana Santa? O que a gente vive a cada dia depois do domingo de Ramos? De uma maneira particular de cada dia, assim, tem... É todo um mistério que ele vai sendo celebrado, né, nos dias de semana, preparando justamente para o Tríduo Pascal. Então, toda aquela semana a gente vai estar se preparando para exatamente aquele momento da entrega de Cristo. Então, a Semana Santa é importante, né, que a gente participe. É claro que aí tem algumas particularidades, né, que são próprias da nossa arquidiocese, que daqui a pouco vão vir, que é, por exemplo, a celebração do Santo Crisma, que é na quinta-feira de manhã. Na verdade, na nossa arquidiocese, a gente celebra na quarta-feira à noite, justamente para propiciar que mais pessoas possam participar, já que na quinta-feira é um dia de trabalho normal para as pessoas. Então, para propiciar, né, que as pessoas possam participar, a gente celebra na quarta-feira à noite. Mas naqueles dias, né, a gente celebra exatamente, vai preparando para o Tríduo Pascal. Então, a Semana Santa, ela começa no domingo de Ramos, ela vai segunda, terça, quarta, quinta começa o Tríduo Pascal, já na missa da Ceia do Senhor. Embora a missa dos Santos Óleos, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, ela está presente naquele dia, mas começa exatamente com a Ceia do Senhor. Penso que seja importante destacar a trajetória que a liturgia da palavra nos leva na Semana Santa, né? Porque a segunda-feira nós temos, o profeta Isaías tem quatro hinos, né? 4 cânticos do servo sofredor. E esses 4 cânticos estão presentes na liturgia da Semana Santa, né? 3 na segunda, na terça e na quarta, e o quarto vai ser lido na Sexta-feira Santa, né? Que são aquelas profecias de Isaías que são assumidas, né, por Nosso Senhor. Mas também os evangelhos, né? Na segunda-feira nós temos a unção de Betânia, né? Quando Maria, né, unge os pés do Senhor com perfume, e Jesus quer para a sua sepultura, né? Na terça-feira nós vamos ter a traição de Judas, né? Segundo São João. E na quarta-feira, a traição de Judas segundo os evangelhos sinóticos, né? Então nós vamos acompanhar Jesus justamente a liturgia da palavra nos leva a acompanhar esses últimos momentos, né? De Jesus até chegarmos, né, de fato na ceia, né, no lava-pés, na quinta-feira, né? Então é uma trajetória espiritual da liturgia da palavra, da própria liturgia das horas da igreja, né? Que é uma trajetória que nos leva de fato a mergulhar naquilo que o Senhor vive nos últimos dias, né? Então é
é muito intenso, né? E daí também tem as atividades populares, né? A religiosidade popular, né? As procissões, né? Que podem acontecer nessa semana, a procissão de Nossa Senhora das Dores, né? Que acontecem também, tem essa marca de liturgia, digamos assim, da liturgia própria da igreja, mas essa marca popular também das tradições de fé do nosso povo, né? Muitos fazem via sacra, Via sacra, subidas, né? Aqui em Jaraguá também fazem, né? Não, molha, né? Subidas molha Ela é uma boa subida para fazer. já fui convidado, Ué, mas nunca fui. ficou só no convite. Ficou só no convite. Porque nós estamos tão envolvidos com a comunidade, com a liturgia, que se a gente não fizer isso, e tem que fazer bem feito, né? Exatamente. Aí a gente acaba querendo também um pouco de descanso em alguns momentos para que a gente possa se doar melhor na liturgia, né? Então eu sempre penso assim, bom, se eu for, depois eu vou conseguir me doar bem na liturgia. Então, se eu posso, eu vou. Se eu não posso, Porque são dias que espiritualmente nos pegam bastante, né? Sim. A exigência espiritual do Tríduo Pascal, né? Agora vai ser a minha primeira vez que eu vou celebrar como padre, né? Mas já antes, quando a gente celebrava, é uma semana que exige bastante da gente espiritualmente, né? Toda a preparação, e são liturgias com muitos detalhes, né? Que são muito belas, mas com muitos detalhes e o cuidado com todos eles, né? Então, isso exige bastante da gente. Então, né, tem toda essa situação. Essa vivência da Semana Santa, hoje, o senhor vai ser a primeira vez como padre. Mas o padre Sérgio já tem uma caminhada um pouquinho maior, né? É a mesma coisa quando eram criança, quando eram jovens, assim? Como é que vocês viviam isso naquela época, lembra? na minha região lá do Zite, nós tínhamos, primeiro que não tínhamos padre naquela ocasião para celebrar. Então era sempre celebração da palavra. Uhum, Fazíamos o mínimo, né? uhum. Para celebrar aqueles momentos. Quando na Páscoa tinha missa, então para nós era uma grande alegria. Se não, era a celebração da palavra. Era assim lá em Itapuá, no Saí-Mirim, né? Onde eu me criei. E as grandes celebrações de Páscoa que eu tive, na verdade, foi no seminário. A partir do seminário. E nas pastorais, né? Nos fins de semana, quando estávamos, né? Foi ali que eu fui aprender a celebrar o Tríduo Pascal. O seminário para mim foi muito importante para compreender o que é, mas também celebrar de verdade, né? Com tudo aquilo que a igreja nos oferece. E o senhor, Padre Mário? Como é que era? Vamos O ver, senhor- vamos ver como vai ser agora, né? Mas também a realidade era bem parecida, né? Minha comunidade também, a comunidade rural também nós não tínhamos padres, né? Então eram celebrações da palavra, né? Na quinta, no sábado e geralmente no domingo também. Dificilmente nós tínhamos missa. Às vezes dava certo, né? E quando era pequeno, São João nem era paróquia, né? Então era um Barra Velha. Barra Velha tinha 17 comunidades, né? Então não tinha como o padre, né, estar no domingo de Páscoa numa comunidade de interior, né? Mas a gente procurava viver muito bem, né, na minha comunidade esses dias, né? Claro que o grande foco era Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa nós temos uma tradição, tínhamos, né? Não me recordo se ainda fazem, mas nós fazíamos uma caminhada de 11 quilômetros, né? É uma Misericórdia. caminhada penitencial. Nós saímos da nossa comunidade, né, em São João do Periú, e nós íamos até a comunidade de Nossa Senhora da Saúde, em Barra Velha, né, no bairro Escalvado, e nós fazíamos, então, a via sacra, né, e depois voltávamos. Às vezes a gente voltava a pé também, né? Geralmente era de ônibus, mas eu já fiz a loucura de Ele voltar a volta a pé. pé. Mas só o de Sexta-feira Santa, né, eu passei trabalho. Mas são momentos muito marcantes. E depois, claro, no seminário, daí sim. No seminário, eu comecei a celebrar, presidir as celebrações, né, no primeiro ano de filosofia já, para ajudar as comunidades de São João, né? Geralmente nós íamos para casa, no Tríduo Pascal, então eu sempre celebrava todo ano numa comunidade, né? E depois, pandemia, a gente ficou em casa, né? Mas sempre foi esse momento de aprofundamento também, né? De compreensão do Tríduo Pascal, das celebrações, de como celebrar, de como fazer, de como orientar, né? E até, né, Até esse agora, né? até agora. E aí, ansioso para essa primeira Semana Santa como padre? Sim, sim. Acho que é um momento muito,
muito especial, né? Muito especial. Acho que, por mais que uma boa parte do rito, digamos assim, já é conhecido, mas tem novidade, tem novidade. É isso que eu ia dizer, acho que nunca é igual todo ano. Não, Não tem não, como, não tem como. não. Nenhuma celebração é igual. Exato. E muito mais isso. Ele, na primeira experiência como padre, realmente é muito especial celebrar. É uma semana muito intensa também, né? E também gostaria de aproveitar e agora que a gente também falou sobre a Sexta-feira Santa, se vocês pudessem falar como as pessoas devem viver a Sexta-feira Santa, né? Porque ela não é um dia que tem a celebração da missa, né? Mas tem a veneração da cruz e como as pessoas devem viver esse dia. Bom, o sentido espiritual, né, daquilo que a igreja nos coloca. Primeiro é um dia de jejum, um dia penitencial por excelência. Também é um dia de silêncio. Então hoje, mais do que nunca, eu acredito que nós deveríamos silenciar um pouco os nossos celulares, silenciar também, né, enfim, músicas altas, essas coisas, realmente tirar. A gente tem que ser muito concreto, né, naquilo que a gente vai fazer no sentido espiritual. O grande perigo é da gente viver isso de qualquer maneira. Tem gente que até esquece, né? Ah, sexta-feira santa come carne. Ah, come carne. Não. Tem que ter um profundo sentido daquilo que realmente a igreja pede. Que é um dia de silêncio, é um dia de jejum, é um dia penitencial, é um dia em que se vive, né, a paixão do Senhor. Às 15 horas, né, a igreja convida as pessoas para estarem ali, para viverem juntos esse momento e fazer a adoração da cruz e ao mesmo tempo fazer a grande oração universal nesse dia também, né? Rezando, né? Enfim, por várias realidades do mundo e da própria igreja, né? São 10 orações, se não me engano, né? 10 orações que a gente faz por várias realidades da igreja e do mundo e é nesse dia, né, que a gente faz. E depois recebe-se a Eucaristia. É interessante que não pode celebrar nenhum outro sacramento a não ser a penitência e a unção dos enfermos, que é possível, e levar a Eucaristia para um doente. Mas os outros sacramentos nenhum pode. Ninguém pode casar, por exemplo, na Sexta-feira Santa, né? Claro que não vai, né? Geralmente não, né? Olha, eu não duvido que apareça alguém querendo casar na Sexta-feira Santa. Teria um sentido teológico até interessante. Dá para fazer uma manobra teológica interessante, né? Porque, né? Do lado aberto de Cristo nasce a sua esposa, a igreja, assim como Cristo se entrega para a sua Padre, o esposa. senhor vai estar dando ideia. Mas a igreja não permite, então O não senhor tem. está criando ideias. Não tem essa, Não vai ter essa jeito. possibilidade. Não. Padre, e também assim, a respeito, as imagens nesse dia são cobertas, né? Na verdade, elas são cobertas já. Mentira. Tem duas formas, né? No que domingo no domingo de Ramos, né? Pode ser feita ali exatamente no domingo de Ramos, depois tem gente que já coloca toda a quaresma, E aí, dizer, mas não eu é, conheço não é, alguns. não, isso é uma tradição também, mas não é o mais adequado. Ou é depois do domingo de Ramos, ou na quinta-feira após a missa, que é o nosso caso aqui, né? Então terminou o início, né, do Tríduo Pascal com a Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor, né, que é a missa do lava-pés ali, não. E aí então depois não se dá bênção, leva-se o Santíssimo Sacramento para uma capela à parte, fazemos uma adoração ao Santíssimo Sacramento até meia-noite e durante aquele momento ali então se cobrem as imagens. E aí sexta-feira quem entra na igreja já entra em profundo silêncio e toda desnuda e com as imagens cobertas, porque é o dia do silêncio total. Silêncio de tudo. Eu até quero aproveitar e partilhar na quinta-feira, quando acaba a missa da ceia, e o senhor tá saindo, fazendo a saída com o Santíssimo, o traslado. Não tem jeito, eu começo a chorar. Para mim, a única imagem que vem é Jesus sendo preso e levado pro... E só de lembrar, já me dá até um arrepio de lembrar daquele momento, porque realmente é forte, né? Sim. É uma... Às vezes as pessoas não entendem, né? Eles vêm, participam da celebração e tal, mas ainda não entendem o peso que tem aquela expressão celebração. simbólica. É isso. E quando você começa a entender isso, a coisa vai mudando, né? Nossa igreja é cheia de símbolos, né?
Eu conversava com, Tudo é muito simbólico, então realmente mexe com as pessoas. eu conversava Sim, com uma pessoa em comum nossa hoje, né? E falando justamente sobre isso. Ele é evangélico e a gente conversava sobre isso. Que às vezes as pessoas têm um conhecimento da Igreja Católica muito raso do que conhece em casa, do que aprende com o pai e a mãe, muitas vezes que também vem de uma catequese muito rasa. Até, por exemplo, na minha família, minha casa foi assim, né? A gente aprendia muito o básico, do básico, do básico, do básico. E às vezes a catequese também não é muito trabalhada e acha que a Igreja Católica é apenas aquilo ali, né? Que viu ali. E a gente falava sobre isso, que quando começa a aprofundar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, querer aprender um pouquinho mais, aí a gente começa a descobrir a maravilha que é, a beleza que tem a Igreja Católica, as histórias dos santos, todos os ritos, né? O sentido que tem, os momentos da missa e tudo mais. E aí a liturgia, aí você começa a ver que, nossa, não tem explicação. Assim. Eu, pelo menos como leigo, não consigo explicar tão detalhado, porque é forte. É um interessante da fé católica justamente trabalhar a dimensão do ser humano no sentido mais integral, né? Porque você não compreende a fé somente racionalmente. Então não é só lendo a Sagrada Escritura ou tendo acesso a algo escrito que você vai compreender totalmente, né? Então você tem as imagens, você tem os símbolos, você tem os gestos, você que te abarca de um modo completo, né? E te atinge, né? Porque nós não somos só razão, né? Nós, né, somos sentidos, né, tudo nos toca, né? Então os gestos, a maneira como nós vivemos, né? Sobretudo celebrações tão simbólicas que são as celebrações da Semana Santa, né? Por exemplo, né, não termos, né, termos as imagens cobertas, né? No dia que o Senhor é desfigurado, né, pela paixão, né, nós tapamos toda a beleza das imagens que representam, podem ser usadas justamente por causa da encarnação de Cristo, né? E nós tapamos tudo porque aquele dia Cristo foi desfigurado, né? E sofreu a paixão por nós, né? É dia de silenciar, inclusive, a questão de sentidos, né? Então é muito rico, né? Muito rico. Exato. Quando sobre esse assunto, eu vi que o nome para cobrir as imagens ali seria velátil. É Velácio. 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 Que é cobrir com véu. Né? Cobrir com véu. Então, esse seria o significado por trás desse. E depois da sexta-feira, tem o sábado. Exato. A gente não conversou muito sobre a quinta, né? É verdade, verdade. Que é o primeiro dia do A tríduo, gente, né? a gente foi falando na sexta-feira e já foi embalando. Mas a quinta-feira, que é a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, portanto, né? As duas realidades juntas. Então, nesse dia, nós celebramos com o bispo a missa que a gente chama dos Santos Óleos ou do Santo Crisma, que é a missa também em que os padres fazem a sua renovação das promessas sacerdotais. Primeira também. Exato, e o padre Marlon vai viver, né, pela primeira vez isso. E é um sentido muito profundo, porque nós, padres, nos reunimos já à tarde para fazer um momento com o bispo de espiritualidade, de confissões, de adoração ao Santíssimo Sacramento, nos preparando para essa missa depois à noite, no nosso caso na quarta-feira, mas seria quinta-feira de manhã. Então a gente faz na quarta-feira à tarde e à noite, né? Esse momento de unidade tão bonito, né? E depois então começa-se o tríduo com a missa da Ceia do Senhor, onde acontece também ali o lava-pés, que é um gesto muito importante, né, de Cristo. Quem coloca, na verdade, o único evangelista que coloca é São João. Ele não vai descrever a ceia do Senhor em si, mas vai colocar o lava-pés, né, que é muito significativo, simbólico, profundo, teológico. Ali se revela o sacerdócio, mas também o diaconado, né, de Cristo, que ele se agacha aos pés, né, dos discípulos e lava os pés e pede para que façamos a mesma coisa. Então, essa é uma missa, assim, além da instituição do sacerdócio, além da instituição da Eucaristia, também da profunda kênose de Cristo e do seu serviço, né, à humanidade. É maravilhosa, né, a celebração da ceia do Senhor também.
É o testamento da caridade de Cristo, né? É o sacerdócio que vai fazer com que se perpetue, que a ação dele se perpetue, né, ao menos na maioria dos sacramentos, né? A própria Eucaristia, que é a sua presença real, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E depois, né, para deixar marcado, né, tudo aquilo que o que Cristo viveu, né? O que Cristo viveu no sentido de a sua encarnação, né? O seu serviço, né? O seu servir para a salvação da humanidade, ele deixa num gesto, né? Isso é interessante nós pensarmos, né? Imaginemos a, a importância do momento, né? A despedida de Cristo, e quando você está no momento assim de despedida, né? Todo gesto marca, né? Imagina o que fica, né? A gente acompanha São João ao menos relatando isso, né? Imagina o que fica no coração dos apóstolos, né? A importância daquele gesto que Cristo faz, né? De dizer, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Se vocês querem ser meus discípulos, né? Vocês é assim, o caminho é esse, né? O caminho é esse essa doação, né? Essa doação, esse serviço, né? Demonstrado no lava-pés, né? Então é de uma riqueza maravilhosa, assim, né? O que Cristo faz e tudo isso é o testamento do amor de Cristo, né? Da caridade de Cristo. E quando isso é ferido na comunidade, que é exatamente o testamento do amor, quer dizer, a Eucaristia, ela exige comunhão, comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, porque senão você não dá para celebrar. Até é interessante dizer que o primeiro a escrever o relato da instituição da Eucaristia é São Paulo, né, em Coríntios. Não foram os evangelistas, foi São Paulo, justamente diante de uma crítica à comunidade que não estava repartindo o pão como o Senhor pediu. Que na Eucaristia, porque exatamente tinha partilha, né, do pão, tinham alguns comendo demais e outros sem nada. Então São Paulo, fazendo uma crítica, relembra o que o Senhor fez na Quinta-feira Santa. E ali então temos o primeiro relato da Eucaristia. E eu ia falar alguma coisa, mas agora me fugiu da cabeça. Faz parte. Mas é sobre a Eucaristia, justamente a Eucaristia ser um remédio para nossa época, né? Porque a grande tendência da nossa época, da nossa sociedade, é o individualismo, né? E mesmo no sentido religioso, né? No sentido de buscar a comunhão eucarística apenas como uma relação com Deus, né? E não, né? A comunhão com Deus pressupõe, né? A comunhão com os irmãos, né? Pressupõe, né? E é a união, justamente, né? Nós celebramos a Eucaristia justamente para nos unirmos cada vez mais como corpo de Cristo, né, que somos igreja, e com Deus, né? É que São João fala, né? Quem diz que ama Deus que não vê, não ama o irmão que não vê, é mentiroso, né? Porque é essa dimensão. E a gente ouve muito isso, né? Pelo menos eu já ouvi uma porção de gente falar: ah, padre, me desculpe, mas eu não preciso da igreja. A minha relação é com Deus, é em casa, é tranquilo, eu não preciso da comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade, sem vivência em comum, porque perde-se plenamente o sentido. Não é só uma relação individual com Deus, ela é uma relação comunitária, uma relação de irmãos, uma relação discipular que exige comunhão, exige relacionamento. E isso é comunhão, né? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E isso precisa ficar bem, acho que firme, né? Na nossa espiritualidade. A gente não pode se descuidar nunca. Senão a gente tem um relacionamento muito intimista com Cristo e esquece que estamos celebrando a Eucaristia num contexto comunitário. Por exemplo, como é que a gente vai poder rezar o Pai Nosso se não está de bem com os irmãos? Primeiro que não é Pai meu, né? Pai nosso. Pai nosso. Já começa por aí. primeira parte. A gente teria essa ideia, né, de que estamos rezando como irmãos. E é claro que às vezes a gente, na comunidade, acontece às vezes a gente, né, não estar muito bem com o irmão naquele dia, mas ter um coração aberto para a reconciliação. Não adianta você estar com o coração fechado, trancado, coração de pedra para o perdão. Uma das exigências grandes de Jesus é essa.
de você celebrar a Eucaristia com o coração em paz. Se não antes de levar qualquer culto, vá primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem aqui para oferecer alguma coisa. E na comunidade cristã não é diferente. Essa é uma realidade importante. Mas entramos, né, nesse assunto que exatamente a Eucaristia, que é a comunhão, nos leva a viver essa fraternidade, que é o amor, né? Que é o amor realmente na prática, né? E agora falando um pouco também sobre a Vigília Pascal, que é um momento mais importante ali, né? E se vocês pudessem falar então um pouco sobre o Fogo Novo, o Círio Pascal e também sobre o retorno do Aleluia. É, a Vigília Pascal, eu acredito que complementa aquilo que nós estávamos falando até agora, porque justamente nós somos salvos como povo, né? E a Vigília Pascal tem marcadamente essa nos coloca diante como povo diante da aliança do Senhor, né? Porque a Vigília Pascal, a celebração da Vigília Pascal, ela nos traz muitos elementos, por exemplo, da própria Páscoa do povo de Deus, né? Então, a coluna luminosa, que são as velas que são acendidas, assim como o povo de Deus, né? No caminho da libertação, né? Era guiado pela coluna luminosa, né? Assim nós também, pela luz do Círio e pelas nossas velas. Então, como povo, né? Fazendo essa Páscoa, essa passagem, né? Então, nós temos esses elementos, né? Podemos dizer que temos 4 grandes elementos na Vigília Pascal, né? Nós temos o elemento do fogo, né? Da luz, né? Depois o elemento batismo, depois o elemento Eucaristia, e tem um outro elemento que agora me fugiu. Mas eu acho, se eu não me engano, são 4 grandes elementos da liturgia da Vigília Pascal. E este elemento da luz, né, em primeiro lugar, o Círio é sinal de Cristo ressuscitado, né? Então, na Vigília Pascal, nós já iniciamos, né, o grande domingo da ressurreição, essa que é a mãe de todas as vigílias, como ensina Santo Agostinho, né? E nós acendemos, né, abençoamos o fogo novo, e do fogo acendemos o Círio Pascal, que é justamente nos coloca essa imagem, né? Aquele que foi crucificado é o ressuscitado, né? Porque o Círio contém, né, as marcas da paixão, né? Os cravos, né? Marca o Senhor como Senhor da história, Senhor do tempo, né? E Cristo que é essa nossa luz, né? Que nos liberta justamente da escravidão do grande faraó, né? Que é o pecado, né? Das trevas do pecado. Então nos coloca nessa celebração da luz, que é esse primeiro momento, né? Então nós entramos, vamos acendendo as nossas luzes e adentramos a igreja, né? Adentramos a igreja como povo, né? Nessa procissão que fazemos e adentramos a comunidade. Lá se proclama então a Páscoa, né? Aquele belíssimo e antigo e belíssimo canto, né? Da proclamação da Páscoa, né? É bonito. É bonito e, né? É um canto antiquíssimo, né? Da igreja, da tradição da igreja. E depois nós vamos então justamente fazer essa nossa memória como povo, né? A liturgia da palavra, né? Esse elemento palavra, né? Que é esse elemento importante também, né? Então a luz, a palavra, batismo e Eucaristia, né? Esse elemento palavra que nos coloca diante da história da salvação, né? Dos acontecimentos marcantes do povo de Deus, de como Deus foi agindo na história daquele povo, até chegarmos então na proclamação da Páscoa, né? Com o retorno do Aleluia, né? Nós ficamos esse jejum de Aleluia, né? No tempo todo da Quaresma, e daí nós voltamos, né? Com o grande Aleluia, que é até interessante, né? A liturgia nos coloca o Aleluia nesse dia, ele não é um canto como nas outras missas, né? Ele é um salmo que já é Aleluia, né? É o salmo aleluiático, que a gente chama, né? Então já é, à medida que ele é o último salmo da liturgia da palavra, ele também já é a aclamação do evangelho, né? Esse é grande aleluia, que significa, né, louvai o Senhor. Aleluia, né? Em hebraico é louvai o Senhor, né? Que é justamente pela maravilha, né, que o Senhor faz, que é a nossa salvação. Algo interessante que daí isso talvez seja novidade para muitas pessoas. A Vigília Pascal não é o último dia do Tríduo, porque ela já é a Páscoa do Senhor. A gente se preparou para ela, ou para a Páscoa. O último dia é o sábado do silêncio, é o sábado da sepultura. Começa a quinta, sexta e sábado, o sábado do silêncio, até a Vigília Pascal, é o último dia do Tríduo. A Vigília Pascal já é domingo de ressurreição. Já está dentro desse contexto,
da madrugada, né? Adentro, né? Que a gente deveria celebrar madrugada dentro até domingo. Depois tem a missa da aurora, daí também assim, né? Da ressurreição, né? Que é belíssima, que é muito bonita. E depois tem a missa também, né? Durante o dia. Mas o que é mais interessante é que as pessoas às vezes confundem isso, né? Pensam que o último dia do tríduo é a vigília. Não, a vigília já é a Páscoa. A gente se preparou os 3 dias, a quinta-feira, a sexta e o sábado durante o dia, que é o sábado da sepultura do silêncio. E aí a ressurreição. É interessante o modo como a liturgia coloca, né? Assim como o sábado é aquele grande silêncio antes do sol nascer, né? A experiência da natureza nos traz isso, né? Claro, nós vivemos em cidade, sempre tem barulho, né? Mas se nós formos para um lugar onde nós podemos contemplar natureza, né? É, pura e simplesmente, né? É aquele momento, né? O sol nascer é aquele momento, aquele silêncio, né? Aquele silêncio, aquela hora, a hora mais fria do dia, né? Ali, e depois desponta, então, né? O sol, né? Trazendo o dia, assim, a sepultura é esse grande momento de silêncio, esse grande frio, né? Que antecede justamente esse nascer do grande sol, que é o Cristo ressuscitado, né? Que tem uma profundidade muito bela, né, o sábado da sepultura, né? O século IV nós temos na liturgia das horas do sábado santo, né? Uma grande antiga homilia, né, do século IV que nos apresenta, né, uma tradição que é justamente o momento em que Cristo, né, vai à mansão dos mortos libertar a humanidade, né? Então coloca-se nessa homilia do sábado santo, coloca-se ali o diálogo de Cristo com Adão, por exemplo, né? O meu Senhor está aqui, Adão dizendo, meu Senhor está aqui, e Jesus levando, né, toda a humanidade, todos aqueles justos do Antigo Testamento que esperavam, né, a vinda de Cristo, né, levados à ressurreição, né? Também é outro momento durante a semana, esse período todo do tríduo, é justamente esse momento aqui, quando a gente faz aqui na nossa comunidade, aqui na Matriz, né? E eu venho e fico, além de participar ali, quando a gente começa a presta atenção, escuta realmente e fica imaginando, enquanto está acontecendo todas as leituras e tudo mais, é bonito demais de pensar essa cena, né? Essa cena que o senhor acabou de descrever. Ali, das vezes que eu vim, era o Padre Sérgio que estava ali, né? E eu olhava enquanto fazia as leituras, eu aqui escutando, meditando e pensando, imaginando a cena. É lindo de imaginar, assim. Quando você consegue fazer esse tipo de reflexão e como eu disse, vir participar dessa forma, a gente sai da igreja, caminhando para casa, pensando, e você realmente começa a ler, não, eu não conhecia, eu tô aprendendo e realmente cada vez mais emocionante, mais... A gente faz uma experiência, né? Uma experiência com o Senhor vivo. Uma experiência com o seu mistério de amor, com a sua entrega. Adquire sentido a entrega de Cristo, a morte de Cristo. Adquire sentido a vida nova. A gente participando, por exemplo, né, agora todo esse processo, né, para quem vai receber os sacramentos, um catecúmeno que vai receber, é maravilhoso, assim, ele fazer essa experiência de vida nova, de participação. Eu creio que em todo o processo catequético, eu acredito que é exatamente a celebração dos sacramentos dentro dessa dinâmica da Páscoa. Ali é a grande catequese, a grande experiência que eles fazem. Se nós fazemos isso, que já somos batizados e temos os outros sacramentos, né? Imagina para quem está ali celebrando o seu batismo, a sua Eucaristia, a sua crisma, né? Ali dentro daquele contexto. Nesse momento ali. É uma experiência muito importante, né, para a vida das pessoas. Não tem como não sair tocado. É verdade, concordo. A gente que tá ali vendo já fica, imagina quem está vivendo aquilo ali, né? E depois segue, né? A Vigília Pascal segue, pensa sermos salvos como povo, justamente a liturgia batismal, né? A belíssima liturgia batismal do Sábado Santo, que faz a memória também do povo de Deus, né? Que atravessa o Mar Vermelho para ser libertado, né? Da escravidão do Egito. Assim, da mesma forma, nós passamos pela água, né? Passamos pelas águas do batismo e pela renovação do nosso batismo, nós que já fomos batizados, né?
para celebrar novamente essa nossa salvação, né? E depois, como povo, né, celebrar a aliança, que é a Eucaristia, né? Então essa marca, né? Essa marca do Sábado Santo de sermos salvos, né? Mas sermos salvos como novo povo de Deus, né? Exato. E depois, um domingo de Páscoa. Sim, aí nós celebramos, na verdade, o domingo de Páscoa e aí celebramos já toda a oitava de Páscoa, que é como se fosse um dia só. É sempre Páscoa, é claro. Que durante a semana a gente não faz tão solene como No domingo. no domingo, né? Mas tudo é Páscoa. São os vários evangelhos retornando à mesma experiência que os apóstolos, que os discípulos fizeram, né? Da Páscoa do Senhor. É muito bonito aquela semana. Tem gente que acha engraçado, passou o domingo, segunda-feira ninguém fala mais em Páscoa. E tem gente que vem segunda, terça, quarta, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. É a oitava de Páscoa. Sim, Tá valendo ainda, né? Tá valendo. Aí a gente faz, às vezes com algumas pessoas assim, eles ficam olhando, pensando. Deve estar meio doido esse aí, né? Isso que passou a Páscoa, não fala mais, né? Não, acabou a Páscoa, vamos se preparar para outra agora. Então é até o próximo domingo É. ainda. É Páscoa e aí você pode. Daí não precisa falar mais Feliz Páscoa. Talvez pela influência comercial, infelizmente, Sim. nesse sentido, os orientais, né, o segundo pulmão da igreja, como dizia São João Paulo II, né, eles vivem de um modo muito intenso, né? Até a maneira como eles se cumprimentam nesse tempo, né? Eles se cumprimentam, Cristo ressuscitou, e o outro responde, verdadeiramente ressuscitou. Eles não dizem, feliz Páscoa para você também, né? Esse é o nosso costume, né? O nosso costume, né? Enfim, na nossa linguagem, inclusive. Mas eles têm uma marca muito forte nesse sentido. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Né? Então é muito, muito belo olhar também para essa outra dimensão da igreja, né? Que é a igreja oriental, né? Por exemplo, aqui próximo de nós temos, enfim, aqui em Jaraguá também, né? Aqui eles são descendentes de ucranianos, né? Os descendentes de ucranianos, eles se cumprimentam assim. Christos Voskres, né? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Um padre poliglota. Dois, né, na verdade, né? Pode ser. Mas ele tem uma experiência com a língua alemã mesmo, né? Sim. E a minha é italiana, é a única. Bom, então acho que agora a gente pode seguir com algumas perguntas mais para os padres, né? Mas a gente podia parar para... Ô, Geisa, a gente não apresentou o pessoal que está nos bastidores, né? Tem a Geisa ajudando ali com as câmeras, com as imagens dos bastidores. O Gustavo lá operando toda a mesa de som, todos os cortes das câmeras. O João, que está cuidando também das câmeras. Ô, Geisa, podia aproveitar e pegar um café pra gente, né, Geisa? Já que você tá aí. Água com padre. Ó, aproveitando, padre, o que achou da nossa caneca, padre? Muito bonita. Bonita? Fiquei contente aí, ó. A Reza e Resenha Podcast. Essa caneca, padre, foi um oferecimento de um parceiro nosso, do nosso podcast. É uma empresa que também trabalha só com produtos católicos. É a Santa Caneca, Canecas Religiosas. Então ela veio, abraçou o projeto, tá junto com a gente, mandou pra gente de presente essas, mais algumas aí pra gente distribuir depois pro pessoal de sortear, pros convidados. Vocês também vão ganhar uma caneca cada um. Então ela tá aí como parceiro nosso do nosso podcast. A gente fica muito feliz por acreditar no nosso projeto e espero que dure bastante tempo a nossa parceria. Aproveitar também e agradecer, né, por confiarem nesse projeto. Certeza que vai ser muito, muito bom, muito... a gente, depois dessa conversa, já vê que é muito rico em conhecimento, né, em falar sobre a nossa fé, sobre a Igreja Católica, é muito belo e tenho certeza que vai ser muito, muito bom essa caminhada. Agora sim, a gente falou lá atrás como é que foi viver a Semana Santa quando era mais jovens, mas e como é que começou o sacerdócio na vida de vocês? Como que despertou essa vocação na vida de vocês? Vou começar, eu sou mais velho, né? Em conhecer. Mas na verdade a própria experiência familiar. Eu acredito tanto o Padre Marlon. Já vem de uma família católica. Viemos de família católica e família numerosa também, né? A minha é um pouco mais numerosa. Quantos irmãos, padre? Nós somos em 14.
mais um que o meu pai e a minha mãe criaram, que é o mais velho. na Que verdade. gosta de assar carne. É, É esse que gosta de assar carne, fazer na churrasco? verdade, assim, todos gostam dessa carne. Mas aquele que vem ajudar a gente de vez em Aquele quando. não é o mais velho. Não? Não, o mais velho é falecido. Não. Mas esse primeiro não é falecido. Esse primeiro que minha mãe e meu pai criaram. Porque assim, ó, casaram e aí esse primo veio morar com meu pai e minha mãe. Então eles criaram desde pequeno até os 18 anos. Então ficou Meu irmão. como irmão. É primo, mas é como um irmão. Que é o João. Hoje ele mora em Itajaí. Naquela região ali do Escalvado, ali de Sei. Itajaí. Conhece? Conhece? Conheço. Pois Tem é. família lá também. E a minha família, assim, ela tem uma origem ali também, né? Por isso que o meu irmão retornou ali para aquela região, porque minha mãe é nascida ali, nessa região. E o meu pai nasceu aqui, em Jaraguá do Sul, em Olha. Nereu Ramos. Meu pai. Terra boa. E eles foram, quando pequenos, foram para aquela região de Itapuá, ali do Saimirim. Ali cresceram, enfim, e se encontraram. Meu pai tinha 24 anos, a minha mãe 14, quando eles se conheceram, começaram a namorar. O meu pai sempre dizia, olha, eu comecei a namorar com a tua mãe como uma pedrinha. Ela estava passando perto do rio, eu joguei a pedrinha nela, ela saiu correndo. E na verdade, eu fui na casa do pai e pedi ela em namoro. Eu tinha 24 anos, ela 14, ela era... E o pai deixou, mas com a seguinte recomendação, olha, eu permito que você namore com ela se vocês casarem e cuidar de nós na nossa velhice, porque eles eram doentes. E o meu pai, naquele primeiro pedido, aceitou. E eles cuidaram realmente de todos até o fim. Era uma casinha, imagina, eles começaram a vida num engenho de farinha. Eles não tinham uma casa, eles moravam num engenho onde eles trabalhavam. É ali que eles começaram depois de casar. Não tinha um local. Depois, sim, aí foram fazendo as farinhas e trabalhando, e aí fizeram uma primeira casinha. E no tempo realmente ficaram mais doentes, então e eles levaram para essa casinha. E ali começou também os filhos, né? Minha mãe achava que tinha problema, nos 3 primeiros meses ela não engravidou, ela tomou garrafada para poder engravidar. Pois. Funcionou, né? E aí a garrafada deu o resultado, porque foram 14. Então foi assim esse início. Mas uma família extremamente católica, desde que eu me conheço por gente. Minha mãe e meu pai nos levavam na igreja, fizemos catequese, fazia parte da nossa vida. Nós morávamos exatamente atrás da igreja, então era tudo muito, muito próximo, né? A vida religiosa faz parte da nossa essência. E ali começou a vocação. Mas não com consciência de que eu queria ser padre. Começa a vocação porque tínhamos fé, porque acreditávamos, porque o sacerdócio era importante. Mas se perguntasse que se queria ser padre, não. Quer casar, tinha outros planejamentos, né? Era outra perspectiva. Mas a vocação, assim, como um chamado pessoal profundo, nasceu quando eu saí de casa. Eu fui para Joinville, e em Joinville, então, eu tive um momento assim meio difícil, porque o menino que sai da roça, não é que sai da roça, porque a roça acompanha ele. Eu tinha muitas coisas, né? Disse o Padre Ronk, né? Tira o menino do mato, mas não tira o mato do menino. Não tira o mato do menino. E para mim, Joinville era um desafio, primeiro porque eu era muito tímido. Muito tímido. O senhor era tímido. Eu sou muito tímido, eu sou tímido. Na verdade eu sou. Sim. Mas ali eu era tímido e não falava, não tinha assim uma grande expressão. Eu sempre tive facilidade de fazer amigos, mas realmente eu era muito tímido. Então eu pensava assim, bom, eu ser padre é para mim. Mas quando eu fiz a experiência de Deus, a experiência do Espírito Santo mesmo, profunda,
e senti Deus próximo. E aí ali eu disse, olha, Senhor, pode fazer de mim o que quiser. Só que eu não pensei que ia. Mas o senhor deu carta branca, né? Dei carta branca. Estava totalmente disponível para aquilo que Deus quisesse para minha vida. Mas eu pensava em casar. Mas na verdade não veio isso. Logo veio um convite para eu fazer a experiência no seminário. O padre Edson, inclusive, né? Quem me convidou, que foi o formador, o último formador dele. Conta essa história até hoje. Ele me convidou e eu disse, não, vou, faço a experiência, fui. Foi amor à primeira vista. Entrei no seminário e disse, esse é meu lugar. E a partir dali, então começou a história da minha vocação. 1998. O Padre Marlon tá. Foi o ano que eu nasci. Quando eu entrei no seminário, o ano que o padre nasceu. Foi o ano que eu nasci, né? Bacana, bacana. E o senhor, Padre Marlon? Bom, também nós realidades parecidas, né? Também família de interior, né? Minha família é menos numerosa, nós somos em seis irmãos. Ficou pela metade? Ficou pela metade, nós somos em seis irmãos, né? Mas também não é pouco. Hoje nós somos em 5, nós temos uma irmã falecida, né? Mas somos em 5. E eu sou o mais novo, né? Eu sou o caçula. Olha só que Da coincidência. casa, Nós somos, na verdade, nós dois. E, enfim, os meus pais sempre participaram da comunidade, né? Sobretudo meu pai no primeiro momento, né? O meu pai era músico, era catequista, né? Tesoureiro, né? Então o pai sempre estava envolvido na igreja. A mãe nem tanto no primeiro momento, né? Depois a história mudou, né? A mãe ficou mais envolvida do que o pai. Hoje os dois seguem, né? Mas por um tempo, né, o pai foi mais, depois a mãe. E a minha história de vocação começa lá pelos meus 6, 7 anos, né? Eu comecei a fazer parte do GBR primeiro, né? Nos GBRs, né? Nós tínhamos um grupo bíblico com os nossos vizinhos, né? E nos grupos bíblicos, né? Eu sempre sempre queria ler um trechinho, né? Tem aquela animadora do grupo bíblico, até hoje ela conta essa história também, né? Eu sempre chegava, né? Suado, porque a gente ia a pé, né? E era um trecho, dava 1 quilômetro mais ou menos da casa deles para nossa, né? Nós íamos a pé e chegava querendo ler um trechinho, né? Aí começou ali no GBR. Do GBR ela me convidou, ela também era coordenadora do grupo de coroinhas, né? Ela me convidou para ser coroinha na minha comunidade, comunidade Santo Antônio, né? E daí do grupo de coroinhas ali, na época com o padre Miro, né? Que era o pároco de Barra Velha. Então ali servindo e me dedicando e aprendendo mais no grupo de coroinhas, ali despertou minha vocação. Eu fico imaginando o Padre Marlon como coroinha. Eu era... Devia aprontar pouco lá no Não. presbitério. Pior que eu não aprontava. Eu era extremamente sério e Eu muito não consigo rígido, acreditar. e muito rígido com os outros. Sério, eu não Muito consigo rígido. acreditar. Eu A parte de ser rígido até que eu acredito, mas eu sério? eu não aceitava erros. Não, eu não aceitava. Nem meus, nem dos outros, né? Eu cobrava sempre, sempre cobrava os outros, né? Que a gente servisse bem, né? E daí foi ali, a partir disso eu comecei a brincar de rezar missa em casa, né? Porque a mãe tinha... Bolacha Maria? Não, né? Banana, quase não tinha banana. A mãe tinha a Bíblia Ave Maria, e no final dessa Bíblia Ave Maria tinha o rito da missa. Aí eu comecei com a liturgia eucarística, a mãe tinha uma manteigueira, comecei com a manteigueira da mãe, né? Que era ângulo, tinha tampa assim, tal. Aí comecei a brincar ali, e essas brincadeiras começaram a ficar sérias, assim, né? Comecei a brincar de rezar missa, e daí na época tinha os seminaristas que faziam pastoral. Na minha comunidade, que acompanhavam sobretudo o nosso grupo de coroinhas, né? Os grupos de jovens, quando podiam também. E ali eu recebi os primeiros convites. Disse, não, aí comecei a me interessar, né? Aí comecei nessas brincadeiras de rezar missa, depois comecei a colocar o pessoal lá de casa a rezar. Os meus irmãos mais velhos já eram casados, né? Foram casando naquele período também, os dois mais velhos. E daí só as minhas duas irmãs, o pai e a mãe, eu botava elas, uma ia fazer a leitura, a outra, né? A gente organizava tudo ali. Enfim, daí quando eu tinha 9 anos, né, isso em 2007, eu conheci o seminário pela primeira vez, o Seminário Divino Espírito Santo de Joinville. E também
foi um encanto, assim. Não, é isso que eu quero pra minha vida, né? Quero ser padre, botei na cabeça, quero ser padre, ninguém tira isso de mim, né? O pai e a mãe me apoiaram bastante já desde o início, assim, né? Nós temos outros padres na família, então, sobretudo a família do pai, né? Então não, tem um pouco essa questão também. Mas daí quando eu tinha ali 12 para 13 anos, daí eu desisti da ideia um pouco assim, né? Porque, né, enfim, eu era morava na roça mesmo, né? Aí estudava na escola municipal. Era tudo muito pequeno, né? Quando eu fui pro colégio estadual, que daí ampliou um pouco o mundo, eu disse, não, mas o mundo não é só isso, né? Aí, né? Aí começa a adolescência e tudo mais, um pouco aquela fase meio de não querer mais ir pra igreja. Aí deixei, inclusive, o Ministério de Coroinhas e Acólitos na época. Fiquei, não, acho que Deus não quer isso pra mim. Porque até então eu tinha muito certo, não, com 15 anos eu vou entrar no seminário. Até o Padre Sérgio viu lá, né? Na casa muito uma Bíblia grande, aquelas Bíblias antigas, né? Aí eu descrevi lá todo como que ia ser o processo formativo, tá lá escrito. Todo um planejamento. Parecia até que já tinha feito toda a experiência. É isso, Eu fiquei não, porque- impressionado. Mas quando é que tu escreveste isso aqui? Eu tinha uns 10 anos, acho, quando eu escrevi aquilo. Que eu ia entrar no colégio, no seminário, ia estudar no Santos Anjos e não sei o que, tal. Aí, quando eu tinha 15 anos, daí até a mãe me perguntou, eu disse, não, não quero. Aí ficaram, e ficou uma grande interseção, né, do pessoal da minha comunidade, que acreditava na minha vocação, na minha família, né, esses seminaristas que depois foram sendo ordenados padres também, que me conheciam. E quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, daí voltou tudo, né? Porque daí, tá, terminando o ensino médio, agora o que que eu vou fazer da minha vida, né? Vou fazer uma faculdade? Vou, né? Enfim, nesse entretempo, daí a gente saía, né? Trabalhava a semana inteira e saía, ia pra bailes e, né? Dançar e tudo mais. E daí começou a vir nesse final do ensino médio, né? O que que eu vou fazer daqui pra frente, né? E primeiro, Deus foi me resgatando pela via monástica. Eu tive uma tendência a querer entrar no mosteiro, né? Fui conhecendo a Ordem Cisterciense, São Bernardo, e quis entrar no mosteiro cisterciense, mas fiquei, não mexi muito com essa situação, né? Fiquei. Aí no final do ensino médio, eu me decidi fazer ciências contábeis. Aí fui para ciências contábeis, ganhei bolsa e tudo mais. Ia começar a estudar em Itajaí, e daí, no início de 2016, aí eu tive uma experiência muito forte, né? Eu tive uma experiência muito forte numa missa, e daí ali eu pensei, não tem mais como negar, né? Eu preciso começar, preciso fazer alguma coisa, ver, né? Retomar o Situação. planejamento lá na Bíblia. Vamos retomar os planejamentos. Mas não falei nada pra ninguém, não falei nem pra minha família, né? Comentei com esse seminarista que era padre, né? Agora já. E ficou por isso. Comentei com 3 amigos próximos, assim, ficou por isso. Aí, dia 13 de maio daquele ano, né, de Nossa Senhora de Fátima, eu recebi o convite, porque daí houve uma comunicação, né, do padre com o promotor vocacional na época, era hoje o padre José Fausto, né, e ele me convidou para o estágio vocacional. Aí fui, aí tive que falar para minha família, foi toda uma choradeira, né, a mãe quase não chora, né? Quem conhece. Enfim, dia 21 de maio, daí eu fiz o primeiro estágio vocacional. Voltei, né, no espaço do seminário. Já fui querendo entrar, né? Era o Padre Edson, era o reitor do propedêutico na época, né? Que foi meu último formador, também foi meu primeiro. Ele era o reitor do propedêutico, eles... Não, eu não posso te acolher agora, na metade do ano, assim, né? Não dá. Não tem como te acolher para fazer uma metade, né? Disse, não, faz os outros encontros e daí ali... disse, não, esse é o meu caminho. Aí até foi uma situação assim, porque minha sobrinha nasceu no mesmo dia, então foi assim uma loucura lá em casa, né? Um estágio vocacional. E daí fiz os estágios vocacionais e início de 2017 entrei. Também foi um processo difícil, né? Porque, na verdade, nós estávamos trabalhando somente eu e meu irmão já, né? O pai e a mãe já não estavam mais na roça, né? E deixar tudo, né? Eu sempre fui bastante apegado à minha família e ao lugar onde eu nasci, né? Então, deixar ir para Joinville, que era no extremo, né? De um lugar pequeno para uma cidade grande, também essa passagem custou um fazer. pouco. Custou um pouco. Aí não, entrei em Joinville e tal. Depois a questão da vida monástica voltou, quando eu estava na filosofia.
Aí eu cheguei a fazer encontros vocacionais com a Ordem dos Trapistas em Campo do Tenente, né? E daí ele fez o discernimento depois pela vida diocesana e aqui estamos nós. Eu ia mesmo perguntar se sempre foi a ideia diocesano, chegaram a querer conhecer alguma congregação, alguma ordem religiosa. Eu fui para os trapistas. Eu nunca fui para um outro lugar porque, como eu disse, foi amor à primeira vista. Mas a minha educação religiosa foi feita muito pela rádio, a Rádio Aparecida. Então eram os redentoristas. Então eu tinha muito alguma dúvida durante o processo do seminário de fazer uma experiência com os redentoristas, mas nunca se concretizou. E depois que eu peguei amor realmente pela diocese, então não tem como. Faz parte de mim a arquidiocese de Joinville. O senhor teve bastante atuação na arquidiocese também. Sim. Né? Além do sacerdócio, além de padre, pároco, né? O meu primeiro serviço como padre, eu fui ordenado em 2008, em Itapuá, foi como formador no seminário. Eu saí do seminário teológico, fui para o seminário diocesano como seminarista, fiquei diácono, padre, sendo formador. Então, o meu início foi no seminário. Depois, convidaram-me para ser um pároco em Itapuá. Né? Fiquei durante 1 ano, 2 anos e meio fiquei na São João Batista em Joinville, no bairro Fátima. 1 ano na São Judas Tadeu do Itaú, né, lá em Joinville. E depois, então, fui convidado para ser coordenador de pastoral. Fiquei 4 anos na Cúria, né, junto com o Dom Irineu na época. Depois o Padre Ron, que ficou 1 ano, né, na sede vacante. E depois então, o Dom Francisco chegou e eu fiquei ainda mais um tempo com ele. E logo após fizemos o discernimento para eu ir a Roma. Então fiz os meus estudos em Roma, 2 anos e meio durante o período pandêmico. E retornei para Jaraguá do Sul, para a paróquia São Judas. E a gente fica muito feliz com essa decisão. Muito obrigado pela parte que me toca. Eu também sou muito feliz aqui. Gostamos bastante dessa opção de trazer o senhor para cá. E fique por muitos anos ainda. Dom Francisco. Não tenha Estamos nas pressa. mãos do Senhor. E manos tuas. Manos tuas, eu lembro de Dom Francisco. As tuas mãos, Senhor. Deu bem certinho essa. Aproveitando também essa conversa sobre vocação, né? Tem o projeto Padres para a Igreja, né? Se você pudesse comentar um pouquinho, assim, às vezes pode acabar despertando também algum jovem de casa aí, que talvez sinta também esse desejo de ser padre, né? Se puder falar um pouco sobre esse projeto aí. É o senhor que é um padre mais fresco? Esse projeto Padres para a Igreja de Santa Catarina é um projeto do nosso Regional Sul 4, né, que é composto pelas dioceses e arquidioceses, né, do estado de Santa Catarina, que tem o objetivo justamente de trabalhar no sentido vocacional, porque nós temos um déficit muito grande de padres, né? A Arquidiocese de Joinville não sofre tanto, né, com essa realidade, mas nós temos dioceses nossas, vizinhas, né, e outras dioceses do estado e do regional, que sofrem profundamente com falta de vocações, né? Por parte tem um clero já bastante idoso, né? E por outra parte tem poucas, né, muito poucas vocações no processo, né? Então eles fizeram um estudo, né? E dentro de 10 anos, né, o número de padres que nós temos e o número de padres que nós precisamos, né, para, digamos assim, entre aspas, né, no bom sentido, repor, né, aqueles que morrem, aqueles que desistem também, né, nós temos um déficit muito grande de vocações, né, dentro do processo formativo, né, dentro do seminário. Então esse projeto é justamente a busca de cativarmos e procurarmos, né, porque vocação todo mundo tem, né, cada um tem uma, né, Deus chama todo mundo, né, mas justamente o projeto é para que nós saibamos, né, olhar, procurar, convidar pessoas que podem ter essa vocação para iniciar um processo de discernimento, né? E fazer o discernimento, né, não morde ninguém, não mata ninguém, né? E essa pergunta, né, será que Deus não me quer, padre, né? A partir desse envolvimento na comunidade, a partir da experiência própria com Deus, né?
fazer questionar sinceramente, né? E nós, né, como nós e todas as pessoas da comunidade, como esses, entre aspas, olheiros, né? Tipo, olheiros, tipo de futebol, assim, perceber, né, esses sinais de vocação, né? Sinais que a pessoa tem vocação para a vida presbiteral e convidar, né? Então, o objetivo desse projeto é justamente fazer um avivamento, né? Um reavivamento dentro das nossas comunidades, né? De oração, em primeiro de tudo, né? Por isso nós temos essa campanha de oração antes das missas, sobretudo. Nós somos convidados a rezarmos a dezena do terço, que já ficou desde 2016, né? Desde um projeto já vocacional desde 2016, de fazermos esse processo de oração, né? Para que, porque, enfim, tudo provém de Deus, né? Do Espírito Santo. Então, rezarmos para que o Senhor também nos mostre, né? Nos mostre essas pessoas que podem estar disponíveis para o caminho vocacional, né? E também convidar, né? Aquilo que o Dom Francisco fala, né? Rezar, né? Convidar e falar bem, né? Rezar pelas vocações, Cultura vocacional. convidar, né? E falar bem, né? Falar bem da vocação, né? Porque muitos acham que, enfim, muitos têm ideias muito estranhas até sobre aquilo que é o sacerdócio, né? Ou porque a gente é solitário, porque a gente é... E na verdade não é, né? Tem gente que acha que o padre é de outro mundo, né? Exatamente. Virou padre e se transforma em outra pessoa. E justamente não, né? Nós somos essas pessoas comuns aí, Até que temos essa graça, né? teve um Essa padre que graça eu ouvi esses sacerdócio. dias que o padre falou justamente isso, assim. Que se não mostrar, por exemplo, na paróquia, na comunidade, se o padre não conversa, não aparece, não fala, não mostra como é que é a vida, como é que desperta na juventude que também que é bom ser padre, né? Então, tem que ter, né? Você ficar muito Padre- recluso, escondidinho dentro de casa, ninguém conhece. Padre certamente chama para a vocação. Se é um padre realizado, se é um padre que faz realmente com amor, né, o seu exercício do ministério, no pastoreio, no acolhimento das pessoas, no atendimento, as próprias celebrações, né, se o jovem consegue perceber no padre um grande amor a Cristo, a Eucaristia, a palavra, se realmente toca o coração, é muito mais fácil de se despertar para a vocação, porque todo mundo quer aquilo que é bom. Sim. Se o padre é feliz, provavelmente ele Vai despertar a curiosidade por que despertar ele é tão feliz. nas pessoas a vocação. Esse é um dos elementos que foi levantado justamente. Foi feita uma pesquisa, né? Na época foi feita uma pesquisa conosco, né? Eu estava na teologia, né? Quando começou-se a preparação para esse projeto, né? E uma das perguntas que foram feitas para nós, seminaristas, na época, era justamente, né? Qual o nível de influência de um padre na sua escolha pela vocação, né? E tinha ali, era em torno de 50 e alguma coisa por cento, tem um papel decisivo, né? Um papel direto de um sacerdote na escolha pela vocação, na opção pela vocação. Eu lembro nas minhas visitas das paróquias aí do estado, né? Um dia eu tava lá na Diocese de Rio do Sul, numa paróquia lá, conversando com o Frei Capuchinho. Falei, lá na nossa paróquia, pelas minhas contas, a gente tem 6 encaminhados pro seminário. Um já foi enviado, que era o Gabriel. Tinha mais, acho que 3 ou 4 ali fazendo as visitas lá. Eu falei pra ele, e tem um que quer ser capuchinho. Ele falou, olha, aqui na minha paróquia tem só gente querendo ser diocesano. Acho que eu não sou um bom exemplo. Falei, não, Frei, não fala assim. Porque é muito longe, né, Frei? Sim. Era mais longe pra eles, né? Ele falou, acho que eu não sou um bom exemplo. Falei, olha, talvez, né? É questão de discernimento. Frei, tô brincando, Frei. É questão de discernimento, né? A pessoa vai discernir Sim. qual caminho e tudo mais. É claro. O encanto, né? Às vezes o encanto por exemplo, a vida de São Francisco é mais forte, né? Então, sabe, porque o carisma religioso tem muito isso, essa ligação, né? Com o carisma do fundador, né? Então, você olha para isso, não, meu caminho é por aqui, né? Vou me realizar mais por aqui, né? Claro, nosso fundador é Jesus Cristo, né? O bom pastor. Mas, enfim, os santos também são essa imitação de Cristo. Agora que o senhor falou sobre santos, assim, desde criança ou quando era mais jovem, tem algum santo, assim, de devoção, que vocês têm um apreço maior? O Padre Sérgio, a gente já até tem uma boa ideia de quem seja, né? Até a ordenação dele deixou
né? Ali engatilhado, né? Você sabe qual é o dia da minha ordenação? Ai, ai, ai. Aí, dia de prova hoje, dia de prova. Não lembro qual que foi o Eu dia. percebi que você ficou pensando. Qual é o dia? 11 de outubro, que é dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi a Não tem. minha primeira missa. Ô, Jorge, não Então, tem como esquecer, Jorge. A minha grande, É grande. verdade, não lembrei na hora, mas Nossa agora Senhora que Aparecida. você falou é verdade. Eu sabia que era Nossa Senhora Aparecida, né? Que queria falar que era a devoção que forte, assim, que, né? Sim. Até porque você já comentou da história que tem com sua mãe, né? Então, É. A minha grande santa de devoção é a Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por ela. Mas é Nossa Senhora. São tantos títulos, né? Mas sempre o carinho por ser a padroeira do Brasil, por aquilo que eu falei, eu fui evangelizado muito pela Rádio Aparecida, então, e a minha comunidade de origem é a Nossa Senhora Aparecida, então não tem como, né? Não tinha como Ela escapar, faz né? parte da minha vida, da minha história, e eu tive a graça de Dom Irineu me ordenar exatamente dia 11 de outubro, dia 12, presidir a minha primeira missa. Então, Olha só. tudo isso fica muito marcado. Mas quem me escolheu, na verdade, não digo que foi eu quem escolhi, é São Judas. Jesus nos escolhe. Porque ele me escolheu, né? Eu passei por 3 paróquias, do qual uma era uma comunidade, né, em Itapuá, que era São Judas Tadeu. Em Joinville Paróquia. e E aqui. aqui. Então, eu tenho um amor a São Judas Tadeu muito grande. Mas tenho santo de devoção com São Francisco, eu amo São Francisco de Assis. Gosto, sempre que vou na Itália, eu vou em Assis, eu tenho um amor grande por ele. Ele tá, assim, tem uma imagenzinha dele sobre a minha cama, sempre tá ali. recentemente a gente até teve uma formação com o Frei Kleber, né? Sobre São Francisco de Assis. Testamento. Porque eu acho que ele é incrível. São Francisco de Assis, ele Inclusive, esse ano é o ano jubilar é um franciscano. jubilar, ele foi muito significativo. Eu sou apaixonado pelos santos, né? Mas vocês perguntaram o primeiro, né? O primeiro é Nossa Senhora Aparecida. Ela. E o senhor, Padre Marco? Para mim, por influência do meu pai, né, o grande título mariano que sempre marcou a minha vida desde a infância é Nossa Senhora de Fátima, né? Então, entre títulos marianos, Nossa Senhora de Fátima. E depois, no processo do seminário, por conta da ligação da aparição, né, com a questão dos sacerdotes, né? Nossa Senhora Rosa Mística, né? Porque a minha comunidade tem uma gruta dedicada a Nossa Senhora Rosa Mística, quando se rezava pelas vocações, e onde foi meu refúgio muitas vezes, né? Quando, sobretudo no tempo da filosofia, né? Que é aquele tempo difícil, mais difícil do seminário, às vezes a gente chegava com a cabeça assim, né? Eu ia na gruta Nossa Senhora Rosa Mística, era como se, né? Fosse assim o meu canto de paz, né? E depois Nossa Senhora da Salete, né? Nossa Senhora da Salete, inclusive minha consagração, né? Nossa Senhora da Salete. Mas Nossa Senhora de Fátima, por conta do meu pai, né, o Imaculado Coração de Maria nesse sentido. Agora, de santos, né? Quando eu era bem pequeno, né? Eu era muito devoto de Santa Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia. A minha comunidade de origem tem como padroeiro Santo Antônio e São Sebastião. Eu tenho, né, um respeito e carinho por Santo Antônio e São Sebastião, mas nunca fui devoto de Santo Antônio e de São Sebastião. De Santa Luzia, que era a comunidade vizinha, né? Os santos nos escolhem, realmente, né? Sim. Depois, São Bernardo. Né? Aí, São Bernardo, por conta da devoção de São Bernardo à Nossa Senhora, né? Me ligou muito a São Bernardo. Então, São Bernardo é hoje o meu grande santo de devoção, permanece São Bernardo. E no período de seminário, se tornou muito próximo de mim São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. Porque justamente por um período assim que foi né, as necessidades, né? São Francisco de Sales diz a história que ele tinha um temperamento muito agressivo, né? E para ele dominar esse temperamento, com a graça de Deus, né? Diz a história que a mesa dele, ele era bispo, né? A mesa dele por baixo é toda arranhada, né? Porque para não descondenar as pessoas, ele arranhava a mesa, né? E daí, como era um período bastante exigente para mim, então São Francisco de Sales se tornou muito próximo, né? Nesse caminho
nesse caminho formativo mesmo, assim, de amenizar, né, a minha tentação de ira, né? Como é que era a sua mesa? Não, daí eu não arranhava mesmo. Não, Não arranhava mesmo. Tinha vontade. vontade ou não vontade? A gente fala de santos porque agora, recentemente, começou uma nova geração de santos, né? São Carlo Acutis foi canonizado ano passado, né? E até aqui, ó, padre, o senhor falou pra gente que vai, cada vez que vai pra Itália, vai lá em Assis. Olha só essa camiseta aqui de São Carlo Acutis. Bonita, né? São Carlo Acutis, que a gente aprendeu a conhecer, aprendeu a gostar um pouco, por conhecer mais agora por conta da canonização dele, né? Essa camiseta aqui, padre, ó, inclusive é da Passion, também é parceiro nosso aqui do podcast, também mandou pra gente esse presente, entre outros aqui pra gente. Muito obrigado. Mais uma empresa, mais uma parceira aí que acredita no nosso projeto, que quando a gente fez a proposta para eles virem participar com a gente, nem pensaram duas vezes. Não, pode deixar que a gente tá junto. Então é uma empresa que só trabalha com moda religiosa, vamos dizer assim, né? E também esportiva. Tem uma muito bonita lá, o senhor vai gostar. O senhor que gosta de fazer exercício, é uma camiseta de ciclista da Nossa Senhora Aparecida. Então, falando dos santos, né? Obrigado, Passion. Falando dos santos, como é que vocês veem essa nova geração dos santos que tá aparecendo assim? Como isso influencia a juventude, ainda mais que São Carlos Acutis, por ser um santo tão jovem? Acho que desde de São João Paulo II ele quis aproximar muito a juventude dos santos. E eu acredito que a partir dali começou-se esse desejo, né, de santidade da juventude. Então, nós temos, inclusive, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, nós temos um jovem que era surfista. Guido Scheffer. Como é o nome dele? Guido Scheffer. Exato, Guido. Marcelinho Câmara, em Florianópolis, também. Exato. Ah, é verdade. Está em caminho. Exato. E também a Beata Albertina, que é uma jovenzinha. Né, na região da família da tua mãe lá, né? Sim. Exato. Mas no mundo despertou-se o desejo da santidade na juventude. Então, temos esses novos santos hoje, e principalmente Carlos Acutis, então, que é um jovem santo, né, que leva muitas pessoas a fazer a experiência do Cristo. O que não dá para a gente desligar nunca, né, é o santo do Cristo, porque são parte do corpo místico de Cristo. Então, são expressão do próprio Senhor na vida da igreja. Eles fazem parte da igreja. São membros da igreja, nesse caso, a igreja triunfante. Então, nós temos que saber que a igreja reconhece a santidade, né, dessas pessoas, e que ao reconhecer a santidade, principalmente desses santos mais jovens, toca o nosso coração, a nossa espiritualidade e nosso desejo também de ser parecidos com Cristo, assim como eles foram. Ou então por algo especial, por exemplo, quando a gente lembra de São Carlos Acutis, por exemplo, o que a gente lembra? Eucaristia. Na hora, porque ele teve um grande amor pela Eucaristia. Então os santos os despertam também para uma espiritualidade, para algo, uma sintonia maior com Cristo, né? São Francisco de Assis, através da vida da pobreza, né, encontrou na pobreza de Cristo o grande sentido da sua vida, da sua entrega e da obediência à igreja, né? A gente percebeu, né, o quão ele era obediente a Deus e à igreja. Um amor profundo, inclusive, pelos padres, pelo sacerdócio, né? É incrível como São Francisco de Assis foi. Então, os santos, eles são modelos de santificação e do encontro com Cristo. Então, o santo não é colocado no lugar de Cristo, mas faz parte do corpo místico de Cristo e nos levam a fazer a experiência mais profunda de Deus. Eu sou apaixonado pelos santos e os entendo dessa maneira. Nunca desligo o santo do corpo de Cristo, porque aí nós perderíamos todo o sentido do que realmente é uma vida cristã autêntica. E eles revelam justamente, né,
essa atitude da igreja é interessante. O Papa Francisco ensina será na Gaudete et Exsultate, que é um documento tratando de santidade, né? Justamente cada santo é como que uma encarnação de algo do Evangelho, de algo da vida de Cristo, né? E colocar isso justamente com santos jovens, né? Os dois que foram canonizados juntos, Sim. né? São Carlo Carlo Acutis Acutis, que é e mais São conhecido, mas Pier Giorgio. São Pio Jorge Frassati também, né? Que é um exemplo também para a juventude, do modo, né? Como ele trabalhava, né? Verso alto, sempre falando, né? E até ali, nesse caso, é interessante, né? São Carlo Acutis jovem, Uhum, São Pier Giorgio também era jovem. uhum. Só que, Só que uma diferença de tempo bastante grande entre os sim, dois, né? aham, São Carlo Acutis foi rápido até a canonização dele, né? sim. Vamos dizer assim, comparando aos outros. E São Pier Giorgio já demorou bastante tempo até Uhum. a canonização. Que era Mas Lutz. que era Lubitsch, né? Que era Lute. Lute, né? Esse desígnio da providência para mostrar que justamente é possível a santidade. A santidade não é algo irrealizável, não é algo de outro mundo, né? É algo muito concreto, é justamente a aplicação, né? É embeber todo o cotidiano do Evangelho, da vida de Cristo, né? E colocar em tudo aquilo que se faz esse sentido sobrenatural, né? Dessa união com Cristo e dessa união com a igreja, né? Então é justamente, eu acho que essa é a grande mensagem que a igreja quer passar com esses santos jovens, né? Como já tiveram em outras épocas também, um São Domingos Sávio, né? Uma Santa Maria Goretti, Sim. né? Em outras épocas, mas para nossa época também, né? Porque nós temos, né? Sobretudo depois da Lumen Gentium, né? Nós temos com o Vaticano II e São João Paulo II faz isso de modo magistral, né? No grande pontificado dele, nessa aplicação do ensinamento da igreja. A santidade é para todos, né? Porque todos somos membros do corpo de Cristo, então todos nós somos chamados à santidade, né? A nos abrirmos até que cheguemos à estatura do homem perfeito que é Cristo, né? Como diz São Paulo. Mas há uma pergunta que me fazem, assim, às vezes nas conversas, né? Vocês acham que existe algum motivo especial da igreja? Não a igreja apenas aqui nós, né? A igreja, vamos dizer assim, a parte mais espiritual. Existe algum momento especial da época em que a gente está vivendo para ter ficado um tempo assim, sem, de repente, tantos santos famosos, tão conhecidos como a gente tem, e de repente agora começar essa nova geração de santos, como se fosse a igreja mostrando, e é isso que o senhor falou, né? Olha, a santidade é para todo mundo, né? Basta buscar, enfim. Mas, ou teria algum outro motivo, de repente? Não, precisa agora aparecer mais santos. Vocês veem alguma coisa especial nesse período do tempo, assim, da igreja? A igreja nunca deixou de canonizar. Isso sim. Nunca. Talvez é por causa do advento das redes sociais que isso Explodiu, assim. explodiu, né, dessa maneira. Mas a igreja sempre canonizou todos os papas, né? Sim. Claro que São João talvez Foi o que mais, né, na história, eu acho que né, porque também teve mais tempo. Mais tempo. Mas 27 anos. todos os papas, de um jeito ou de outro, eles têm isso também como uma missão, né? Uma missão, porque é exatamente isso que acontece. E é o próprio desígnio de Deus, né? O desejo de Deus. Pessoas com carismas próprios que se identificam com alguma parte do evangelho e que são levadas realmente aos altares, né? Então a beleza da santidade, esse desejo da santidade, como disse também o padre, é algo que acho que todos nós devemos sentir esse desejo, né, de nos aproximar mais de Cristo. Somos pecadores, assim como os santos também foram, mas acreditamos realmente no Evangelho de Cristo, nos deixamos seduzir por eles e na prática realmente se colocar a serviço do Senhor e deixar uma mensagem bonita para o mundo, o que a gente quer, né, para nossa história, que tipo de marca a gente quer deixar nesse mundo. Os santos deixaram uma marca muito bonita. Acho que todos nós somos chamados a deixar essa marca bonita para o mundo de alguma forma do Evangelho de Cristo. Da vivência das bem-aventuranças, da vivência das obras de misericórdia, da vivência da vontade do plano de Deus. Hoje estamos celebrando, né, São José, e é um grande santo que no seu silêncio e na sua obediência total a Deus, dedicou-se, né, ao sonho de Deus e abriu a possibilidade de termos o próprio Cristo, né,
no nosso meio e ele fez parte, né, de tudo isso. Então, eu acredito que todos nós também podemos fazer parte da obra de Deus. A santidade não é um dom irrealizável, é para nós somos chamados a isso. Tem uma frase de São Francisco de Assis, inclusive, né? Ele diz, olha, se é possível para mim seguir a Cristo, né? Porque São Francisco tem uma vida antes do caminho de conversão dele, também uma vida bem desregrada, né? E ele faz um encontro muito profundo com Cristo e passa a seguir Cristo mais de perto, né? Se é possível para São Francisco, né? Olhando para quem era, né? Para São Francisco, o Santo Agostinho, né? Se é possível para essas pessoas, é possível para nós, né? Porque daí se vive justamente, né? Às vezes, mas eu sou tão pecador, não, é aquilo daí, concretamente aquilo que São Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exato. E também, assim, que nem no caso do Sankar Acutis, ele era um rapaz que tinha 35 anos, né? O falecimento dele foi em 2006, né? Então, foi, digamos assim, ele conviveu ainda com muitas pessoas da nossa geração, né? Eu acho que isso também traz, de certa forma, uma inspiração para os jovens de hoje em dia buscarem a santidade, né? A terem atitudes diferentes, né? E de fato se aproximarem dessa realidade, né? Que não é algo impossível, de fato. Não é impossível, não é careta, né? Não, é porque dá um sentido diferente para a vida, né? Na verdade, aquilo que nós achamos, né? Que o mundo oferece são ilusões, né? Ilusões, né? A verdadeira vida se encontra em Cristo. E eu, assim, acredito, tá? Que nós vamos ter muitos santos mártires ainda. Sim, certamente. De doar a vida realmente por Cristo e por causa da fé morrerem. Eu acredito que nós vamos ainda ter grandes surpresas aí para frente. Eu acredito que o martírio vai ser uma das realidades também fortes aí da vida, da prova, na verdade, de santidade para muitas pessoas. Esse é um dado interessante, histórico até, né? Porque quando nós falamos de mártires, nós lembramos lá dos inícios da igreja. Mas, na verdade, o século passado foi o século que teve mais mártires. Né? O século XX foi o século com mais mártires, numericamente, mais mártires do que nos primeiros séculos. Né? Por diversas situações de perseguição que a igreja sofreu nos mais variados lugares do mundo. Né? Então, nós temos um grande, né? Até tem, para aqueles que querem acompanhar ou têm curiosidade, né? Existe um site português, né? Que é o Martirológio Romano, que na verdade é um livro, né? Mas esse site, a Igreja de Portugal atualiza sempre, então todos os dias do ano tem lá, né? Os santos do dia. Todo dia tem um monte de mártires, né? Às vezes tem os antigos e tem os novos, né? Aí você pega, por exemplo, Guerra Civil Espanhola. Mártires, assim, listas e listas de mártires desse período da Guerra Civil Espanhola, ou do tempo da Segunda Guerra Mundial, ou da perseguição comunista, ou enfim, de várias situações do século passado, onde a igreja foi reprimida e houve muitos mártires, né? Então... Gilson, eu acho que também a gente abriu a caixinha de perguntas lá, acho que talvez só... Vamos ver aqui. Eu tava vendo aqui, dando uma olhadinha as perguntas que vieram, algumas perguntas. Deu espaço para que as pessoas pudessem também fazer algumas perguntas ali. Embora algumas já foram respondidas durante a conversa, né? Mas sempre tem uma ou outra ali que faz. Teve, por exemplo, aqui alguém perguntando, não vou dizer os nomes, né? Claro, mas perguntando para explicar, só para falar, além da Semana Santa, né? Os tempos litúrgicos, né? Que a gente vive na igreja. Quais seriam, né? Mas... eu acredito que nós poderíamos fazer uma conversa também sobre liturgia. Sim. Eu acredito que isso valeria um podcast só disso. Para conversar sobre isso. Porque tem aí um monte de coisas para conversar sobre liturgia. Basicamente assim, todas as perguntas foram respondidas já no início ali, praticamente, todas elas, né? Então, e agradecer, claro, a participação de todo mundo, teve bastante pergunta, muitas repetidas, claro, mas porque o pessoal ficou curioso, né? Ficou vontade de saber um pouco mais. As pessoas ficam sedentas, né, de informação, né? Isso é bacana.
Isso é bacana, por isso a ideia desse projeto, né? Da gente estar aqui e conversar, para que as pessoas possam aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, além dos padres, conhecer os padres, né, que vêm aqui conversar, conhecer um pouco mais da nossa fé, da nossa igreja, da nossa religião, que é tão rica, né? Tão Eu cheia. desejo que o podcast ele traga também um pouco da nossa vida paroquial, das nossas demandas pastorais, das realidades que a gente vê aqui, né, no dia a dia, que de repente não estejam nos olhos, talvez, do povo, né? Como o mundo dos catequistas, das nossas pastorais sociais, né, que são várias, de desafios que nós temos de curiosidades também, né, da nossa vida interna aqui, né, e, e da própria novena que nós temos aqui também. Quer dizer, muita coisa dá para ser trabalhada próprio, né, aqui já da nossa. Além de trazer outras pessoas também de fora para deixarem as suas mensagens aqui. Espero que bombe. Veja, é porque ele ainda não viu a lista que a gente preparou e quem a gente vai convidar ainda. Ele ainda não viu a lista toda. Acho que os 3, 4 nomes ele viu ali. Mas a Acho lista bacana toda. esse envolvimento também, né, da galera. É muito Sim. bom ver a juventude trabalhando assim, dedicada, não só nos grupos de jovens, mas também, principalmente no mundo da comunicação, que chama muito, né? Além dos grupos de jovens, eu diria, né? E muitos do grupo de jovens também que participam, né, com a gente na A gente, Pascom. na Pascom mesmo, tem bastante jovens, né? Tem bastante, Cada dia vem mais. Ah, sim, porque Nossa Pascom é se bastante identificam animada. bastante também, né? A Pascom, inclusive, tem vários tipos de trabalho, né? Muito. Tem vários, então até É. é muito bacana, né, que venham mais pessoas. Amém. Com a graça de Deus, vai. Vai. Que você vai amém. Amém. Que seja muito bom, que venham muitas pessoas, né? E que a participação seja muito rica, como foi hoje. Eu só tenho a agradecer, foi um momento muito bom, muito feliz por estar aqui com vocês, né? Por esse momento. E tenho certeza que a galera de casa também vai gostar desse podcast. E é isso. Também agradeço a presença, a paciência e o tempo de, né? O dia foi corrido, né? A gente sabe, a agenda de vocês não é fácil de conseguir um horário muitas vezes pra gente conversar, né? Às vezes tem que pegar o Padre Sérgio meio no corredor, assim, padre, precisamos aí achar uma data. Mas a gente agradece de coração pelo tempo disponível aqui pra gente conversar. E muito felizes, né? Muito felizes por esse pontapé inicial aqui, que foi esse primeiro episódio. E, assim, uma mensagem pro pessoal que tá em casa, que vai assistir o podcast e tal. Uma mensagem para aproveitar da forma melhor possível a Semana Santa nesse ano. Reza e resenha, reza e resenha, quer dizer, que venham realmente muitas histórias, né, bonitas, e também que a oração, né, faça parte também desse momento, né, que sempre a espiritualidade, a pastoral e tudo mais. Então, o meu desejo é que esse podcast traga muitas histórias bacanas e levem as pessoas a mais aprofundar a experiência de Deus. E que a Semana Santa seja realmente levada muito a sério, né, por todos nós. Eu acredito muito que quando a gente vive bem uma Semana Santa, a gente também tem uma qualidade muito melhor durante o ano, né, na nossa participação na vida litúrgica da igreja. Então não perca esse momento especial em 2026 de participar, porque o mistério de Deus se atualiza na história hoje, né? É uma graça muito grande que a gente vive hoje. Então aproveite, não deixe de participar todos os dias na nossa Semana Santa, dos momentos de oração, dos momentos de piedade, mas de modo muito particular da experiência litúrgica. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, né, lá do Padre Sérgio, com vocês, e espero também que seja, né, um sucesso para levar esse conhecimento, né, esse conhecimento e essa experiência e também, né, a resenha, né, para o povo, né, levar a resenha também para o povo e para o povo da nossa paróquia, para todos aqueles que forem, né, assistir o podcast.
E isso que o Padre Sérgio falava é muito importante para a Semana Santa, né? Nós não fomos salvos um dia, nós somos salvos todos os dias, né? E a experiência da Semana Santa é justamente viver liturgicamente aquilo que Cristo faz conosco, né? Então aproveitem, venham de coração aberto celebrar a Semana Santa, venham com atenção, né? A cada gesto, a cada símbolo, a cada momento, né? Toda a riqueza que tem a Semana Santa para viver isso de modo profundo, né? Não fazer da Semana Santa, do Tríduo Pascal, mais um feriado, né? Por exemplo, né, um puxão de orelha que pode ser dado, né? Aproveitando, Sexta-feira Santa, não é por Sexta-feira Santa de jejum que é dia de comer peixe, que tem que, né? Encher a barriga de peixe. Exagerar no peixe, né? Um exemplo do que aquilo que pode acontecer quando a gente perde o sentido profundo. Não é só não comer carne vermelha, mas viver esses dias com a profundidade pedida, né? De ser esse momento alto da nossa fé. Não existe, não tem outro momento do ano que seja tão importante quanto o Tríduo Pascal, no sentido de celebração, no sentido da nossa fé. Esse é o momento alto da nossa vida de fé, da nossa vida cristã, né? Então que vocês possam vir e celebrar bem, celebrar com profundidade e em todas as nossas comunidades, né? E viver esse tempo, né? Em oração e em entrega, né? Em entrega, e desejo a todos, né? Então uma boa preparação nós vamos ter, né? Na Semana Santa ali, o último mutirão das confissões aqui da nossa paróquia aqui na Matriz, no dia 31, no dia 31, que é terça-feira, na terça-feira santa. Então, viver, né, e viver profundamente também esse momento, preparando o coração para o Tríduo Pascal, e que todos possam fazer uma bela experiência, né? Bela experiência desse sentido, né? Como o Padre Sérgio dizia, esse sentido para o ano, né? A partir da Páscoa, né? Do Senhor. Essa passagem do Senhor também pela nossa vida, de modo profundo. Isso aí. Quero agradecer também o João, a Geisa, o Gustavo, que estão aí nos bastidores, que aceitaram essa empreitada de participar com a gente. Agradecer o Jorge pela parceria de sempre, né? Igualmente. Que esse sofre na minha mão. Às vezes tem umas ideias meio... Ele acaba aceitando, então tem que agradecer. Audaciosas. E claro, agradecer você que está em casa, tá nos acompanhando, né? Então, não esquece de curtir, compartilhar aqui o nosso podcast. A gente vai estar com esse episódio, está disponível no YouTube, no Spotify. Então, curta, comenta, compartilha. Manda para todo mundo aí que você conhece. Se inscreve no canal. A gente vai liberar lá uma área para você se tornar membro do canal também, para ajudar a gente. E... Às vezes o episódio também é um pouco grande, aproveita, né? Tá no trânsito ali, já vai escutando o podcast, vai aproveitando o tempo. Tá arrumando a casa, vai escutando o podcast. Se por dentro. É isso aí. Então, padres, pra gente encerrar, eu gostaria de pedir para vocês uma bênção, pra gente encerrar nossa conversa de hoje, nossa resenha de hoje. Todos coloquemos, né, nessa sintonia com Deus, a sua presença viva aqui no nosso meio também, e peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José nesse dia da sua solenidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. e o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E você também, reze e resenha, pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria, reze e resenha todo dia. Reze e resenha, fé que vira conversa.